Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esse ciclo de atividades aí que a Faculdade de Artes preparou, né, para discutir esse tema tão importante que é do Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, saúde mental e como é que as artes, né, atravessam essas questões. Para fazer a abertura, então, do evento, eu convido o professor João Gustavo, que é diretor da faculdade, para usar a palavra, e em seguida a professora Luciane, coordenadora administrativa. Acadêmica, desculpa. Sejam muito obrigado, Rosiel. Sejam todos muito bem-vindos a essa atividade da Faculdade de Artes, que teve um direcionamento então, da professora Luciane sobre essa temática tão importante, tão presente e tão camuflada também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Esse momento, então, que deve ser um momento que perdura por todo o ano, do cuidado com a questão do suicídio, mas, em geral, com as questões da saúde mental, questões da saúde psíquica, e também um momento de desmistificar, um momento de dialogar, de conhecer mais sobre esse assunto, e de romper barreiras também. Então, essa ação desenvolvida na Faculdade de Artes tem esse viés. Quem trabalha com as doenças são os profissionais da saúde, né? Eles que são habilitados. Mas todos nós podemos ser um braço de ajuda, de acolhimento e até de direcionamento ao trabalho com os profissionais de saúde que são vinculados a essas questões, como os psicólogos, os psiquiatras. E também, por outro lado, temos, então, dentro disso, uma visão de, das artes a respeito do Setembro Amarelo e dessa condição que todos estamos colocados diante disso, né? Então, há uma exposição muito interessante que está trabalhando mais um trabalho fotográfico, que nós temos aqui, então, as organizadoras, como a professora Orlane, a professora Mariene, que reuniram um grupo de artistas e dentro da Galeria de Artes da UFAM, então organizaram uma belíssima e delicada exposição que está disponível também no site da Faculdade de Artes. Se pode localizar essa exposição chamada Mãos, Palavras do Corpo. E nesse meu primeiro acolhimento, eu gostaria de ler uma parte do texto de apresentação dessa exposição, muito delicado e que traz muito da nossa relação com o nosso corpo. Nós, como artistas, produzimos muito através do uso do corpo. E a exposição está trabalhando essa delicadeza do corpo que fala, de um corpo que ressignifica, que significa a linguagem, tanto uma linguagem da corporeidade, mas também como um instrumento de construção de outras linguagens. E eu abro parênteses aqui. O texto da abertura da exposição diz: nas mãos, o sinal dolorido da realidade. E também nas mãos, a esperança dos gestos de fraternidade. Nas mãos, um guia, uma condenação. A retração da timidez, a amplidão da intimidade. Então, que essas mãos sejam as mãos que nos acolham nessa semana que nós vamos estar direcionados a discutir essas questões da escuta, do suicídio, e também que essa ação também um compromisso nosso no trabalho desses 4 anos de nossa gestão, de uma demanda muito importante da Faculdade de Arte, que são a questão das relações interpessoais, das escutas sensíveis, e isso tudo está muito interconectado, então, com a nossa saúde emocional e também artística. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos.
Professora Luciane, a palavra está com você. Obrigada, Rosiel. Sejam bem-vindos a todos, né, a este evento. Ele foi organizado com muito carinho. Essa semana do evento Setembro Amarelo, que é também um evento global, né, ele simboliza mais um dia de luta, mais um dia de conscientização e também, infelizmente, mais um dia de sofrimento e angústia. Nós precisamos de melhorarmos a cada dia como pessoas, como tratar, como falar, como acolher, como compartilhar, como perceber o outro. É um exercício diário e esse exercício ele é individual e coletivo. Ele é familiar e também é um exercício que deve estar presente no nosso trabalho. As doenças de ordem psíquica, elas são invisíveis, mas elas doem e machucam muito. A família sofre também. Precisamos compreender e acolher mais, e ao mesmo tempo precisamos falar mais sobre os nossos sentimentos. Assim nos damos as mãos e nos acalentamos juntos. Eu queria agradecer imensamente a todos os convidados e professores que aceitaram participar e se empenharam para a realização do evento. As interlocutoras, né, que estamos chamando de mediadoras, professora Edna Soares, Priscila Pinto, a Bruna Mazotti, a Francine Rebelo, aos convidados, Kenneth Ferreira, que está aqui presente com a gente, que ele é psicólogo, estudante de musicoterapia, também fundador do projeto Academia do Riso, que atua nos hospitais de Manaus, a Amanda Tundes, que é psicóloga também aqui da UFAM, a Francine Rebelo, que é técnica do nosso laboratório, e também muitos desconhecem que ela tem a formação ela é psicóloga também, e ao Ives Montefusco, que é Relações Públicas, e atua muito nessa questão de motivação, né, entre adolescentes, entre jovens. E não esqueçam de trazer na quarta-feira, que é na palestra do Ives, né, ele pediu para levarem jardins pintados e músicas compostas. Também queria agradecer a coordenação da Galeria de Artes e curadoria da exposição Mãos ao Corpo, professoras Mariene Mendonça e Orlane Freires, e aos artistas convidados, Anderson Souza, a Ellen Pinheiro, a Esther Lima, a Amy Rocha, Lugox, Marcelo Ruff, Marco Antônio, a Manu, Saquico, Sara Campelo, Sofia Cruz, Suzana Tossan e Thiago Castilho. Eu já vi a exposição, ela está belíssima e bem impactante também. E a gente vai fechar a programação com a performance da professora Bruna Mazotti, Dar a Beijo. Tá? E tem toda uma organização em que a professora já deu as coordenadas e está lá nos links de divulgação. Hoje a gente vai ter, né, daqui a pouco, a abertura da exposição e também a gente vai passar a palavra para o Kennedy, tá? Que essa semana, gente, seja rica de diálogos sobre os temas que envolvem saúde mental, que possamos exercitar na prática a comunicação assertiva, o acolhimento, o autocuidado, dar as mãos, né, como mostra o título da exposição, e dar a beijos e abraços, como mostra também, vai mostrar a performance da professora Bruna. E vamos distribuir, cultivar flores e jardins. Obrigada pelo minutinho aqui de exposição da minha palavra e que todos sejam bem-vindos a esse evento. Obrigado, professora. Então, para fazer o lançamento da exposição, né, da Galeria de Arte da UFAM, Mãos, Palavras do Corpo, eu passo a palavra à professora Mariene Mendonça, que é uma das coordenadoras da GAL. O microfone, professora, está fechado. Boa tarde a todos. Agradeço a todos, né, pela ajuda nesse trabalho, tá? Eu queria, antes de mostrar, né, eu vou compartilhar aqui o site para vocês verem como que ficou a exposição. Essa proposta quem trouxe para a gente, né, da participação da GAL foi a professora Luciane, né, nos convidou para fazer uma participação nas ações da FARST do Setembro Amarelo.
E imediatamente nós pensamos em como participar, né? Eu tenho o hábito de sempre trabalhar com a exposição dos alunos nas minhas disciplinas, né? Então eu fiz o convite para os alunos da disciplina Fotografia e Vídeo Digital, que eu estou ministrando esse período. Então, os alunos, os 13 artistas, são acadêmicos aqui da FAARTES e estão trabalhando esse período conosco com fotografia e vídeo digital. Então, imediatamente, nós pensamos em trabalhar a linguagem da fotografia na exposição. E um dia eu estava pensando, né, inicialmente pensamos em fazer uma coletânea de pinturas, mas sempre, como nós estávamos tendo conversa sobre fotografia, nós escolhemos trabalhar com fotografia. Uma tarde eu escrevi o texto que está na apresentação, né, que o professor João Gustavo leu um trecho, e esse texto, que é um poema, uma poesia, ele norteou os nossos trabalhos, os trabalhos dos artistas, né? E aí, por que falar de mãos, né? Muito me chamou a atenção nas nossas conversas, nas disciplinas, sobre a expressividade, né, do corpo, né? Algumas artistas mais performáticos na fotografia, e as mãos têm um papel fundamental nas nossas emoções, né? Quando damos as mãos, estamos acolhendo o tchau que nós damos, a aflição. Tudo isso é muito, as nossas mãos traz essa capacidade, né, de apontar, simbolizar, né, demonstrar. Então, quando a gente fala do Setembro Amarelo, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de emoção, está falando de histórias, né? As nossas mãos contam um pouco da nossa história, né, e como a gente lida com as coisas da nossa vida, né, coisas boas e coisas ruins. Então, a gente pensou em trazer para a exposição a expressividade das nossas mãos, junto com as nossas histórias de vida, junto com a nossa emoção, junto com os nossos medos, os nossos anseios, e cada artista, são 13 artistas, fez, na minha opinião, muito bem esse papel. Eu fiquei muito tocada quando eu vi as imagens, né? Nós tivemos pouco tempo para trabalhar, mas eu vi que todos os artistas se empenharam muito em trazer a sua palavra através das mãos, né? A gente tem, então, artistas que refletiram sobre depressão, nós temos artistas que refletiram sobre a união e sobre a sobrevivência na pandemia, né? A união da família depois do que sobrou, digamos assim. Então, tem artistas que vão refletir sobre a sua condição física, né? Sobre a sua condição mental, os seus medos, e também os modos de acolhimento, né? Através das mãos, as histórias das famílias. Então, a partir da reflexão do texto, né, nós lemos um dia o texto que está na apresentação, e a partir disso os artistas compraram a ideia, né, que inicialmente foi minha, pensar dessa maneira, e eles, obviamente, deram uma vida, uma ideia inicial, assim, que eu achei fantástica. Talvez seja um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer até hoje na UFAM. Eu achei que o resultado ficou muito bom. Eu vou agora compartilhar aqui o site para vocês verem os artistas, todos os artistas participantes, e depois eu vou passar a palavra para a professora Orlane e para as artistas. Tem 2 artistas que vão fazer uma fala aqui com a gente, que é a Ellen Pinheiro e a Suzana. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar. Deixa eu tentar compartilhar aqui, que não está aparecendo. Vou carregar aqui. Agora vai compartilhar. Queria mostrar para vocês as fotos dos artistas.
Cada trabalho ficou muito original, muito tocante. Desculpa, tá? A gente tá falando baixo porque eu tô com a garganta super inflamada, né? Quando eu sair daqui, eu acho que eu vou pro hospital. Então, essa exposição, você pode entrar no site da GAU e pedir para acessar, colocar em acessar, que você vem para essa página aqui, tá? Aqui já é uma das... Por isso que a exposição se chama Mãos, Palavras do Corpo, porque é como se as mãos tivessem capacidade de falar, de dizer, fossem as nossas palavras realmente, tá? Fossem as palavras que são possíveis de dizer com o corpo, né? Registrar as emoções, registrar as histórias, registrar os sentimentos, as superações, os medos e assim por diante. Tá? Esse é o texto, né? Foi um texto que ele foi melhorando a partir das nossas conversas e a partir do momento que as fotos saíram, né? Eu gostaria de ler para vocês. E se chama Mãos, Palavras do Corpo, né? Mãos, as palavras do corpo, em suas linhas, conchas e pontas, uma ponte. Medos, desejos, curas, afetos, conhecimentos, cortes, amparos. Mãos tudo dizem e de nós tudo sabem. Com as mãos protegemos e lançamos. Com as mãos ofertamos e acenamos para a liberdade. Nas mãos o cuidado com o outro e também, para sempre, em nossas mãos, o adeus do que precisou partir. Nas mãos, o sinal dolorido da realidade. E também nas mãos, a esperança dos gestos de fraternidade. Nas mãos, um guia, a condenação, a retração da timidez, a amplidão da intimidade. Em nossas mãos limpas, o seguir em frente. No elo com as mãos, erguem-se nossas almas e cabeças. Em nossas mãos, a manifestação de grandes perguntas. E agora? Em nossas mãos, o carinho de queridas respostas. Estamos juntos. Nessa exposição, eis aqui juntas, minha e nossas mãos. Não como meras imagens, bagagens da virtualidade em tuas janelas, mas mãos que são um aceno coletivo, um aplauso à união, às vidas que se encontraram na arte. Mãos simbolicamente estendidas para vos acolher e nos declamar. Essa exposição, ela vem refletindo como podemos também estender as mãos, como o ato de estender a mão é um ato que cura também, que traz aconchego, que traz esperança, que traz um pouco do esquecimento da dor que muitas das pessoas possam estar passando ou já passaram ao longo da sua vida, e também através das mãos nós nos revelamos nossos sentimentos, revelamos nossos desejos. Então as mãos também têm essa capacidade de nos declamar, de dizer as emoções que temos, de dizer as poesias com as quais vivemos e lidamos, e a forma como lidamos com a arte. Então, por esse motivo, a nossa exposição fala sobre as mãos através de imagens, reflete sobre sentimentos e emoções através das mãos e suas diversas imagens que os artistas produziram. Deixa eu mostrar aqui. Vocês podem navegar na exposição. Aqui nós temos os artistas, o Anderson Souza, que é a foto do Anderson, essa foto que está essa primeira foto aqui, onde tem aqui o início, né, do site, é a foto de uma das fotos do Anderson Souza, Ellen Pinheiro, Esther Lima, Marcelo Rufi, Marco Antônio, Saquico, Sara Campelo, Sofia Cruz, Suzana Tossan, Tiago Castilho, M. Rocha, Lugox e Manu. Vocês acessam as fotos de cada artista, só clicar aqui nessa barra vermelha, que vocês vão poder acessar as fotos deles, tá? De cada um.
Espero que todas essas suas fotos da Sofia, todas as fotos têm um título que nos ajudou a pensar junto com os artistas a proposta de cada um, tá? E é uma exposição assim que eu gostei muito de participar, né? De estar junto com os artistas, né? Pensando essa exposição, pensando as poéticas, né? Devido a gente ter pouco tempo para fazer, mas saiu um trabalho muito muito bem feito, do qual eu tenho bastante orgulho, né, de fazer. Pretendemos lançar um catálogo dessa exposição. Eu conversei com o Rosiel sobre isso, porque eu creio que vale a pena ter um catálogo dessa exposição, ficar na Gal, para a gente relembrar, né, ao longo dos anos, esse trabalho tão bonito que os artistas fizeram com muita competência. Eu queria agora, a professora Orlane não vai conseguir falar agora, eu vou então pedir para que as artistas, né, a Suzana Tossan e a Ellen, comentem um pouco sobre o trabalho delas. A Ellen pode falar e depois a Suzana pode falar. E aí pode falar sobre os desafios, né, Ellen e Suzana. Posso falar agora? Porque eu tô... Pode falar, Suzana. Isso, aí eu vou já me adiantar um pouquinho. Também estou muito orgulhosa. Abaixo, Suzana. Abaixo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tá abaixo. Então, você tá me ouvindo? Tudo bem? Sim, agora sim. Tá baixo? Acho que travou aí. Agora dá para ouvir. Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Sim, Suzana, pode falar. Eu fiquei surpresa com o falando. resultado desse trabalho de fotografia. Tá travando? Ellen, você quer falar para ver se eu consigo melhorar aqui a minha conexão? Tudo bem, pode ser. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo, tá normal. Fala que eu vou tentar melhorar a conexão aqui, vou tentar o Wi-Fi em vez. Tá bom, sem problema. Sim, Vocês Suzana. estão, Posso continuar falando? vocês estão me Então, ouvindo, eu né? fiquei surpresa com esse... Eu acho que está com atraso a fala dela. Por isso está. Tá com atraso, tá com delay, mas vocês estão me ouvindo, mesmo com atraso. Pode falar, estamos ouvindo, pode falar. Esse trabalho, não só por ele registrar o sentimento dessas pessoas que passam por essa situação, né, que é o motivo da campanha do Setembro Amarelo, que é a questão da situação de suicídio, né? Não só de registrar o que essas pessoas passam, mas de oferecer um caminho positivo, o que tem de bom para se observar. E a fotografia registra isso, registra os momentos pequenos, nos surpreende com detalhes que a gente, às vezes, não atenta, né, no nosso olhar como ser humano, mas na fotografia a gente registra aquele momento e para refletir em coisas muito positivas que existem
e que nessa exposição estão sendo representadas pelos movimentos das mãos, né? Pelos movimentos e pela composição feita com as mãos. Então, eu achei muito, muito legal e muito positiva enquanto mensagem para tanto para as pessoas que passam, né, as pessoas que passam diretamente a situação de pensamentos suicidas, quanto para as famílias que convivem com essas pessoas e olhando essa exposição podem até ligar um sinal de alerta. Sim, sim, João, com certeza. Essas pessoas, o que eu espero muito, que eu acredito que os outros alunos, artistas que fizeram esse trabalho, é que as pessoas que assistam sejam tocadas de alguma maneira positiva, né? E sintam algum incentivo para sair dessa situação, né? Para buscar, para ter força, para buscar sair dessa situação, né? Que começa aí com uma depressão e vai até o limite máximo, né? É isso. Estou muito feliz e eu também parabenizo as curadoras, né? Que escolheram as fotografias e a exposição ficou belíssima. Infelizmente, eu não pude estar em casa para fazer uma participação. Suzana, queria que você falasse um pouco das suas fotos, do seu trabalho na exposição. Vou mostrar aqui suas fotos. Essas são as fotos da Suzana, tá, pessoal? Acabou de falar. Eu não sei, acho que caiu a conexão dela, travou. Eu queria que ela falasse um pouco do trabalho dela na exposição, mas se não der, de qualquer forma, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Em comunhão com a natureza, é preciso despertar e sentir. Somos parte do todo. O trabalho da Suzana na exposição, ele buscou até, de certo modo, um lado positivo, de conexão com a natureza, do nosso corpo, das nossas mãos com a natureza. As fotos dela ficou muito bom, límpida, forte, mágica, clarividência. Nós todos tivemos a preocupação de trabalhar a saúde mental a partir da esperança, né? A partir da positividade, das soluções. As soluções muitas vezes estão nas mãos que nos acolhem, inclusive as mãos da natureza que se estendem a nós. E a Suzana trouxe essa reflexão para o trabalho artístico dela, seguindo seus passos, eterno recomeço, onde a gente vê as mãos de adultos, de um bebê, divindade, doação de amor, elevação. Ela refletiu também sobre vida, condição inenarrável, onde mostra as mãos junto a uma barriga, né, gestacional, e chakra, caminho do equilíbrio, onde mostra a luz em nossas mãos. Eu achei muito bonito também esse trabalho da Suzana, um trabalho muito, muito tocante. Ela fez uma reflexão muito bonita sobre a nossa relação com os sentimentos, com a nossa relação com a natureza e com a vida. Eram 10, todos os artistas nos entregaram 10 fotos, então falei para eles, foi até difícil escolher as fotos que iam na exposição, porque os ensaios ficaram muito bons. Tá? Eu vou passar agora a palavra para a artista Ellen Pinheiro, né, que participa da exposição também.
o cartaz, a foto do cartaz, que é a foto né, de divulgação da exposição, é uma foto da exposição da Ellen, tá? Da artista Ellen Pinheiro. E eu queria que a Ellen agora, passar a palavra para a Ellen, falar sobre esse teu trabalho, Ellen. Como foi, os desafios, né? Boa tarde. E as delícias de trabalhar com fotografia nessa exposição. Professora, eu só vou compartilhar aqui, tá bom? Espero que vocês estejam me ouvindo. Foi muito importante essa exposição para mim, porque eu não passo por depressão, mas alguém na minha família sim, que é a minha mãe. E basicamente o meu trabalho ele tem essa narrativa, né, da vivência com ela. É muito difícil olhar de uma perspectiva de uma pessoa que tem depressão e outra que não tem, né, no caso. E, de alguma forma, isso vai implicando na vivência. Então, a minha exposição conta, basicamente, a história e a vivência que eu tenho. Já fazem uns 3 anos, ou 4. Enfim, vou colocar aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Que bom. Lágrima. As lágrimas são como rios que se movem e escorregam sobre meu corpo. A minha mãe, ela chora muito e eu não sei como ajudá-la a parar de chorar, né? Algo que realmente chega, o corpo parece que transborda rios de lágrimas e é difícil contornar, é difícil ajudar, mas ao mesmo tempo se deve colocar o espaço e sentir aquilo, né? Então é o que eu tento fazer, estar perto e mesmo não compreendendo ou não sabendo de alguma forma como lidar, eu tento ajudar e a família ajudar também. E essa é a foto, no caso, né? Inclusive, o modelo dessa foto é o Rafael, ele está aí na sala. E eu chamei ele para ir tirar essas fotos e me ajudar, né? Então, a gente escolheu um espaço que foi a Praia da Ponta Negra para que as fotos saíssem de alguma forma simples, mas objetiva, né? E, enfim, usamos a água e o nosso corpo foi se moldando aonde a gente estava, né? Na água. Cansaço. Me canso de nadar contra o que se passa dentro de mim. Ao mesmo tempo, ela fala que se sente muito cansada, né? Já cansou, ela não aguenta, não suporta. E realmente, a gente vê como é insuportável você passar pela depressão, passar pela ansiedade, por tudo que vem junto. É um conjunto de coisas, né? E isso se torna difícil para quem está de fora, porque quem está de dentro é que está sentindo, né? E a gente que está de fora não consegue sentir, só apenas ver aquilo. E aqui está, né? Como se fosse um pedido de socorro, e como se estivesse se afundando na água. E cansado, simplesmente cansado de nadar, né? Como dar um simples adeus. Toque. Minha oração é necessária. A minha busca é uma luta. Também tem a questão da espiritualidade. Sou uma família cristã e eu meio que fiz a releitura do quadro, né, da criação de Adão e coloquei aí como se fosse um toque de ajuda a Deus, um pedido, uma oração, para que tudo se estabilize novamente, né? Quando tem a questão da oração, a gente se sente mais tranquilo, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é exatamente isso. Sempre virão outros dias para sorrir, outros dias para se sentir melhor e ver nas coisas simples como aquilo realmente tem valor. Eu vejo que a depressão cega coisas simples que a gente deveria estar grato, como
ter saúde, a nossa família estar com saúde, ter o café da manhã todos os dias e nunca faltar, e são coisas simples que a gente acaba deixando de lado. Nós mesmos, que às vezes nem temos depressão, acaba deixando de lado. E eu sempre prezei por isso, né? A família, aquele tempo que a gente tem, porque nós não somos eternos aqui na Terra, né? Então, amanhã eu posso estar aqui, mas amanhã eu posso não estar mais. Então, enquanto eu estiver viva e dizer, eu te amo, mãe, eu te amo, pai, eu te amo, meu irmão, meu amigo, eu vou dizer, porque eu realmente sou uma pessoa muito carinhosa e eu tento trazer isso, trazer essa visão para minha mãe. Mãe, pelo menos, olha ao seu redor e olha as coisas pequenininhas que realmente têm valor, né? Que realmente vão de encontro, que é mais um dia, e hoje é um dia de luta, mas amanhã pode ser melhor, né? Hoje é um dia que você está aqui, você está se sentindo ruim, mas amanhã pode ser melhor, a gente nunca sabe, né? Sempre os dias são cheios de surpresas. Então, só o fato de estarmos vivos e termos a oportunidade de estarmos juntos já é um motivo de grande alegria. Então, é basicamente isso, é a perspectiva de uma pessoa que está de fora e uma pessoa que está de dentro. Ajuda, não estou sozinha, mesmo pensando que estou. Ela pensa estar sozinha, mas ela sabe que ela não está, né? Ela tem a família, ela tem Deus e tudo isso, de alguma forma, tem como ajuda, né? Então, é basicamente isso. Aqui é como se fosse as mãos, né? Agora é a calmaria, tanto é que parece mais tranquilo aqui, né? Quando você dá a mão, quando você fala, quando você conversa. Então, quando ela me dá esse espaço para conversar, tudo melhora, né? Quando eu falo boas palavras, quando eu incentivo, tudo melhora. Mas a questão da depressão não é de um dia para o outro, né? Não é assim, melhora logo e não sei o quê, não é assim. E tudo é um processo e eu creio que esse tempo vai passar e que novas coisas virão, né? Me estabilizo quando me levantam, que é exatamente isso que eu falei, né? É a estabilidade de se levantar e de pensar, tentar pensar positivo, porque o negativo sempre vai estar na cabeça e não vai sair dali enquanto as coisas não se estabilizarem, enquanto alguém não estiver lá para dizer, não, vai dar tudo certo, tá tudo bem, né? Enfim, é isso. Essa foi a descrição das minhas fotografias. Parabéns, Ellen, e gratidão pela sua participação na exposição, né? E fazer essa reflexão sobre a depressão, que é algo muito importante de a gente dizer. E como você falou, você não está em depressão, mas você convive. E esse convívio tem impactos também na sua emoção, né? No seu bem-estar, na sua... E teve um impacto agora também artisticamente, né? Você refletiu muito bem sobre isso. E quais foram, Ellen, os principais desafios? Quais são os principais desafios que você teve fazendo essa exposição, pensando nesse tema que é delicado para você, para sua família? Na verdade, os desafios sempre vêm, né? Uma coisa assim que já está engessada todos os dias que a gente passa. E eu sei que eu acho que a obra faz parte do artista e ele fala muito sobre a vida do artista, né? Então, é basicamente isso, é uma vivência minha. Eu não poderia falar de uma coisa que é de fora, é uma coisa que é dentro, está dentro de mim. É uma coisa que realmente eu falaria por horas e horas, porque realmente faz parte. E ao falar, já não se torna mais um desafio, é uma coisa que eu realmente tirei, que realmente eu passo. E não é fácil para mim, não é fácil para quem está de fora, porque é uma coisa extremamente difícil. É uma perspectiva totalmente, sabe, diferente. A gente está aqui, mas pensa de forma diferente. Então, é bem difícil, mas não foi difícil fazer o trabalho em si, porque é algo que vem da minha vivência, né? Que está ali engessado já faz uns anos e, enfim,
foi algo mais pensar mesmo como é que eu faria a fotografia, no caso, como eu falei, seria num espaço mais livre, mais simples, com céu, né, a água, sem ter muitas coisas e que já fosse objetivo no que eu realmente queria demonstrar ali. Bacana. Foi muito importante a sua fala, né? A professora Edna colocou aqui, né? Parabenizando pela sua fala, né? É interessante pensar por esse lado, né? O lado de alguém que participa desse processo, né? E essas questões da saúde mental, né? Essa exposição, nós refletimos muito sobre isso, sobre essas histórias, angústia, mas sempre pensando como a própria Ellen arremata as fotos dela, uma mensagem de amparo, né, de positividade. No fim das contas, a gente teve essa preocupação, porque é um tema delicado, né? Prevenção ao suicídio. Eu até comentei para os alunos, gente, eu não tenho condição de falar sobre suicídio, ver coisas sobre suicídio, porque é muito um tema assim pesado para mim, mas nós podemos refletir sobre as nossas emoções, as nossas histórias, sobre as nossas emoções, até porque a saúde mental perpassa por alguns transtornos, né? E cada um pode sentir de um jeito esses impactos. Então, eu penso que a exposição da Ellen, né, quando mostra uma mão amparando a outra, erguendo a outra, fisicamente erguendo, traz um simbolismo, como as nossas mãos, como com as nossas atitudes, a gente pode fazer com que o outro que está cometido de algum transtorno mental se sinta amparado. E às vezes a gente não percebe isso, né? Ainda tem muitos estigmas nos transtornos mentais, de um modo geral, inclusive da depressão, né? Muitas pessoas não pensam em ser um amparo, né? E que às vezes é um amparo que vai conduzir a pessoa a procurar um tratamento e buscar a sua saúde, porque é uma questão de saúde. E também é uma questão de relações, a gente está se relacionando, como ela busca o toque, busca na religião, em Deus, essas respostas, né, que a mãe dela precisa obter junto a esse tratamento contra a depressão. Muito obrigada, Ellen, pela a tua participação na disciplina, na exposição. É um trabalho muito bonito, o trabalho da Ellen, acho que todo mundo, quando viu no grupo, né, da disciplina, as fotos ficaram muito tocadas. Eu penso que esse é o papel da exposição, tocar as pessoas para as nossas histórias, os nossos sentimentos e a nossa ajuda, o nosso acolhimento, que deve ser sempre possível, dentro e fora da universidade. Obrigada, então, Ellen. Muito obrigada. Tem outros artistas que estão aqui na sala da exposição, não sei se mais alguém quer falar sobre a sua exposição. Professora, Marcelo, eu gostaria de falar sobre as minhas obras, mas eu estou sem um computador, então eu queria perguntar se você pode compartilhar posso conosco sim, as minhas fotografias. vou já compartilhar aqui, Marcos. Deixa eu compartilhar. Acho que já está compartilhando. Está compartilhando? Já estamos. Está aparecendo aqui. Peraí. Está aparecendo a capa, né? Deixa eu ir Isso, para as aquela fotos. página inicial. Acho que as dele ainda não entraram. Não, deixa eu compartilhar. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Isso, agora foi. Tá? Agora está rolando a página. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. Então. Tá aparecendo? Tá ok agora. Tá.
Já, Marcos, já estão aparecendo suas fotos. Obrigado, professor. Queria primeiro me apresentar para os presentes. Meu nome é Marco Antônio, sou aluno de artes visuais. Eu também sou gastrônomo de formação. E eu vou falar um pouco mais das minhas obras. Eu começo com a primeira fotografia, que se intitula de Superproteção. E em cada fotografia eu procurei fazer uma síntese, buscar uma vertente do tema para explorar e trabalhar. E por que superproteção? Parte da ideia, primeiro, sempre a depressão, a ansiedade, sempre foi um tema que eu busquei compreender. Então, já participei de algumas palestras de psicologia voltada ao tema, e também já escutei alguns palestrantes falarem sobre superproteção. Claro que a depressão e outras doenças crônicas, como a ansiedade e tudo mais, elas partem do princípio de vários fatores. E dentro desses fatores, eu cito um da doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra e também uma palestrante do Rio de Janeiro, que fala sobre a superproteção. Então, a gente veio um boom de depressão no século XXI, e ela tem a tese de que isso deriva da superproteção dos pais na primeira infância. Sabe que a primeira infância é um dos pilares que formam a vida adulta, e a superproteção, na visão da doutora Ana Beatriz, é um problema, porque a partir do momento em que a criança está nesse ambiente de superproteção, pai superprotetor, ela acaba sendo privada de experimentar as frustrações na primeira infância. Vocês estão me ouvindo? Está tudo certo? Sim, sim. Então ela acaba não conseguindo experimentar essa frustração na primeira infância, e quando chega à vida adulta, isso se torna um problema. As chances dela desenvolver uma doença como a ansiedade, a depressão, é muito maior. Então foi daí que surgiu a minha ideia de fazer essa fotografia superproteção. Já a segunda, aqui está mostrando, se intitula De Mãos Atadas, que é justamente sobre os sentimentos de impotência em relação à doença. Parece que a gente não pode fazer muita coisa em relação. A tristeza é um dos sentimentos assim mais lascivos que te prendem e realmente te fazem sentir impotente. E ela é carregada desses sentimentos de desesperança, de desamor, e principalmente de impotência, de não poder fazer nada. E vem daí essa ideia de mãos atadas. Você não poder fazer nada, você se sentir impotente diante daquilo. Senhora, pode passar as fotografias, professora, por favor? Não sei se está aparecendo. Tá. Para mim não passou. Não passou? Eu passei aqui já, eu acho que está demorando. Agora passou. Agora passou? Passou. A segunda... Só um minuto. A segunda não, a terceira fotografia, ela também vai na vertente de mãos atadas, porque se trata também desses sentimentos de impotência, de sensibilidade. Mais que sensibilidade, eu acho que se trata de fragilidade, né, que é o nome
que eu intitulo essa fotografia. Realmente um momento muito frágil que se passa. Eu já passei por algumas etapas. Eu não consigo intitular de depressão porque eu não fui diagnosticado. Isso é um problema, né? Então, é normal a gente passar por fases depressivas. Eu não sei se cheguei a ter depressão de fato, porque eu não fui diagnosticado, não cheguei a procurar uma ajuda, mas é sobre esse sentimento de fragilidade, de você se sentir impotente. A quarta foto se chama Florescer, que é justamente compreender isso como um ciclo. Você tem que buscar ajuda, você precisa sim de um profissional, afinal a gente está lidando com uma doença clínica, e entender isso como um ciclo é fundamental. Eu acho que acreditar que as coisas fazem parte de um todo e que esse todo está em constante movimento. Então as coisas o tempo todo somem, desaparecem e elas renascem, elas se reconstroem. Então é entender que tudo faz parte de um ciclo e que sim, os momentos de tristezas vão vir, mas vão passar e os momentos bons virão e tudo faz parte do ciclo. E a gente tem que estar aberto para esse novo florescer, para ter novos olhares. Que é incrível que se a gente se permitir a sentir e deixar as emoções boas florescerem na gente, claro que nem sempre é difícil, mas a gente precisa se permitir isso. E é incrível, porque a gente faz parte desse todo, e esse todo que está em constante movimento, ele nos permite experimentar coisas incríveis. E é sobre o florescer, sobre se encontrar, se conhecer, sabe? Se encontrar, se conhecer e com isso só se edificar. Eu acho que é sobre isso. Aí a gente passa para a última foto, que é Rogai por nós, né? Uma foto que eu acho muito significativa, porque ela, claro que está sempre aberta à visão do telespectador, né, de quem vê, mas para mim ela tem uma dualidade, que a religião tem um pouco dessa dualidade, né, porque ao mesmo tempo que ela ajuda, ela também reprime. Então, para mim, bem, a minha visão é super dualista em relação a isso, porque existe sim uma pressão da religião para nós vivermos nossa vida de uma forma moral, ética, e isso, querendo ou não, às vezes pode nos prejudicar, porque a gente está tão ligado a isso que a gente acaba sofrendo um pouco, porque a gente vive as projeções de outras pessoas em relação à projeção na nossa vida. Então esse é um ponto negativo que eu acho da religião, essa forçação moral, essa forçação ética. Mas também tem um outro lado, que é o lado da busca espiritual, que faz toda a diferença, né? Porque a gente, como seres pensantes, a gente tem essa necessidade de buscar um sentido à nossa vida. E a religião está justamente ali para isso, para dar sentido à nossa vida. Então tem toda essa dualidade. Mas está super aberto a quem vê interpretar, né, também as obras. E só queria fazer uma pequena síntese. E é isso, muito obrigado. A gente é que agradece, Marcos, pela sua participação na exposição. Você fez eu falei lá para você, né? Você fez um grande trabalho. Foi muito tocante as suas fotos, foram muito impactantes as reflexões que você trouxe aqui para a gente. E a gente só tem que agradecer
por tanta entrega que você teve nesse trabalho, né, e compartilhou com a gente essa reflexão, né? E é muito bom ouvir os artistas falando sobre a sua obra, sobre a profundidade da sua obra, né? Ganha um outro olhar do espectador quando a gente ouve o artista falar sobre o que ele produziu. Então, eu só agradeço aí a sua participação artística, que ficou muito bonita, muito significativa nessa exposição, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de fazer parte da exposição e desse espaço que está aberto para a gente conversar e falar um pouco mais sobre as obras. Passo a palavra agora para o Marcelo. Deixa eu pegar aqui as fotos dele. Marcelo Ruffi também vai falar sobre as obras dele. Oi, gente, boa tarde. Bom, para mim, meu processo criativo foi bem profundo. Primeiro, eu fiz um planejamento e eu fiquei pensando qual seria meu local de fala, aquela pergunta clássica dos artistas. Aí eu sou uma pessoa do século passado, eu tenho 35 anos, e eu fui vendo que no decorrer da minha adolescência eu perdi mais de 6 amigos, assim, abruptamente, que cometeram o suicídio, né? E alguns deles, assim, foram, assim, muito próximo ao outro. Até, eu lembro que na época, no colégio, teve até reuniões, né, que a gente não poderia divulgar, porque isso acontecia, divulgar muito como propaganda, ou falar muito sobre, porque isso podia desencadear alguém que estava infeliz também. Então, minha preocupação era o que eu poderia ter feito com os meus amigos, conversado, que eu não tive. E eu queria que essas fotos não fossem belas, que elas não fossem bonitas, porque muitos deles se foram porque não se encaixavam a esse padrão. Então, eu comecei com a primeira foto, e nesse meio caminho eu fui furtado, eu perdi as primeiras fotos, e eu falei assim, então eu vou chamar amigos para fazer essas fotos, e ficou uma outra exposição, outras fotos. Eu comecei com essa primeira, se chama Perfeito, que é justamente a síntese do que eu procuro nesse trabalho, que é uma autobusca de uma aceitação padrão imposta por um modelo falho. Essa é a minha mão, eu perdi essa minha unha quando eu tinha 8 meses de idade, metendo no ventilador de ferro, nunca recebi nada da Valita. E às vezes as pessoas me olhavam sempre estranho quando me cumprimentavam por causa desse dedinho, e eu sempre assumia esse dedinho. Mas eu conheço pessoas que escondem assim parte do corpo por deficiência ou até por vergonha, né? Então eu quis colocar logo quem eu sou, o que tem na minha mão. A segunda foto é a ação gerada pela emoção, não faz sentido. É autoexplicativo, né? A pessoa que busca o caminho, que é a porta de saída, que é o suicídio, ela vai ser tomada por uma emoção tão forte que não tem sentido algum, e a última é uma opção só. Pode passar. Aí a terceira foto é a outra. A gente sempre encontra no outro parte de nós mesmos e um pouco dessa ajuda. Essa é minha amiga, ela trabalha comigo, e ela sofre de depressão. E eu tive uma conversa com ela, falei que eu ia fazer umas fotos, e a gente tirou várias fotos, e ela me falou algumas coisas dela, e saiu essa fotografia, assim. Eu tentei, tem uma que eu amassava a mão dela muito mais forte, só que não ficou tão legal, ficou muito bonita. Eu pensei, não, essa aí vai ficar melhor, porque tem o meu dedinho e tem essas coisas. E a última era uma série de várias fotos que tinha que se chamava Saída, que é uma saída de emergência, né, o suicídio. E
como era uma série, era uma narrativa, a última foto era resolvi não ir, que quer dizer que há outros caminhos que a gente só saberá vivendo. E é meio que um foda-se para que os outros pensam, e cada um vai viver a delícia e a amargura da vida. E é isso. Obrigado pela oportunidade de expor. Bacana, Marcelo. As fotos do Marcelo, elas trazem essa reflexão da aceitação, né? A aceitação, a opressão, por diversos motivos, né? Como sendo uma das causas do suicídio. E também apresenta o acolhimento que outras pessoas possam dar, outras saídas que as pessoas devem buscar para continuar aqui, né? Continuar a estar na vida. E foi bem tocante e essa última série, que até não entrou na exposição, que o Marcelo fez, ficou bem interessante, né? A desistência né, de a pessoa escolhendo estar aqui, né? Continuar a viver. Então como ele fez as fotos ficou de uma forma bem divertida até, né? Um convite, vamos ficar aqui, né? Deixa o que está acontecendo para lá e vamos ficar aqui. Então, eu agradeço a tua participação, Marcelo. Eu sei que você teve grandes problemas para participar, né? Ficou sem como tirar as fotos, como enviar as fotos, mas correu atrás e deu tudo certo. Então, super te parabenizo pela sua fala, pelas suas obras que ficaram muito boas, e só tenho a agradecer aí pela participação, pela reflexão que você trouxe aí para a gente. Bom? Eu que agradeço. Obrigado, gente. E é isso, pessoal. Tem mais artistas, são 13 artistas no total, né? Eu peço que vocês divulguem essa exposição. Eu vou buscar outros canais de mídia para divulgar essa exposição, que eu penso que ela traz uma reflexão muito bonita e muito pertinente a essa questão do Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio, porque, no fim das contas, ela faz uma reflexão sobre tudo isso e traz uma abordagem positiva da vida, traz uma abordagem sobre as soluções, sobre as escolhas que nós podemos fazer, sobre a ajuda que nós temos com outras mãos. Tá? Então, eu super agradeço aos artistas, que eu achei eles foram bem maduros, né? Era uma proposta que poderia né, poderia não dar certo, né? Mas todos os artistas envolvidos souberam pensar bem o tema, expor a partir das suas histórias, das suas vivências. Então ficou uma exposição muito rica, né, para ser acessada, para se refletir. Então eu super agradeço a vocês pela oportunidade de participar desse momento, dessa exposição na universidade, tá? E eu passo para o Rosiel agora, eu acho que vai entrar outra. Obrigado, professora. Mais uma vez, parabenizar aí todos os artistas, né, que compõem essa exposição, nova exposição da GAL. Agradecer também a presença de todos que estão aqui acompanhando esse primeiro dia de atividades aí do Setembro Amarelo da FAARTES, né, professores, professoras, alunos e alunas. E a gente passa agora para um segundo momento, uma segunda atividade desse primeiro dia, que é uma palestra com o Kennedy Ferreira. E aí eu passo a palavra à professora Bruna Mazzotti, que vai fazer a mediação desse bate-papo e vai apresentar o nosso convidado. Oi, gente, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Bruna Mazzotti, estou mestrando no programa de pós-graduação em artes visuais da UFRJ, lá na EBA, na Escola de Belas Artes. E eu estou aqui para mediar a mesa Saúde Mental e os Benefícios das Artes e da Musicoterapia, pelo Kennedy Ferreira da Silva. O Kennedy, ele é mestrando no PPG-PC, no Programa de Pós-Graduação em Psicologia, aqui da UFAM também, na linha de processos psicológicos e saúde. E, além disso, ele é estudante de musicoterapia e fundador do projeto Acadêmicos da Alegria, Humanização pelas Artes com a figura do clown, palhaço, né?
Então, a gente vai conversar aqui com o Kennedy. Eu tenho uma primeira pergunta já, Kennedy. Você prefere que, enquanto você está na exposição, as perguntas eu já falo para você enquanto você está falando a exposição, ou a gente deixa as perguntas para o final? Olha, se sinto à vontade para me interromper, porque eu gosto da coisa mesmo fluindo. E aí, pelo menos eu fico empolgado para responder. Se deixar para depois, parece que eu perco alguma coisa. Então pode interromper à vontade, fica à vontade. Tudo bem, então. Então vocês ouviram, gente. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma reflexão, algum comentário, deixem no chat que eu leio para o Kennedy assim que vocês colocarem. Então, a Kennedy é com você. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo espaço. Quero dizer que estou aqui desde cedo, estou amando esse olhar sensível. Eu também me encontro muito aí pelo um artista amador que sou enquanto palhaço, né? E a proposta de falar de saúde mental e arte vem desde que eu era estudante de psicologia, né? Dentro do próprio programa PGPsi, eu falo muito sobre o benefício da arte na questão clínica, enquanto psicólogo, e hoje eu vim falar sobre relatos e vivências e potências artísticas e musicoterápicas dentro de vários ambientes, né? Então, vou colocar um pouco da minha experiência aqui, né, e relatando todas essas potências e que vocês também, em qualquer momento, podem perguntar, né, se sentirem à vontade, né. Palhaçaria amo também, sou super suspeito. E vou falando, né, durante. Então, peço permissão até mesmo para apresentar um slide, ele é muito curto, né, e também apresentar algumas páginas que eu tenho, tanto do projeto quanto da área clínica, para que também fique visualmente rico, né, o nosso encontro, tá? Então, só um segundinho que eu vou apresentar a tela inteira. Todos conseguem ver? Sim. Tá aqui, já. Tá, não vou colocar uma tela inteira porque meio que me atrapalha um pouco, tá bom? O nosso tema do nosso diálogo aqui é saúde mental, os benefícios da arte terapia e musicoterapia. E eu vou primeiro começar falando um pouco da minha história. Eu possuo um projeto social que trabalha junto de 4 hospitais na cidade de Manaus, que leva a figura do clown, a dança e teatro e a música, né? O nome é Acadêmicos da Alegria, a gente trabalha com pessoas tanto do Secom Tropical e do Instituto da Criança do Amazonas, que é o ICAM, né? E desde aí eu vou fazer sempre pequenas interrupções para a gente comentar sobre o que é a palhaçaria e qual é o benefício na saúde mental. Claro que a gente está no mês de Setembro Amarelo e eu vou também trazer um foco para esse ponto, né? Mas eu vou sempre afunilando, né? Falando de um tema mais alto até chegar a esse ponto principal. Então, a proposta do Acadêmicos da Alegria, que é a palhaçaria dentro do hospital, é fornecer, né, tudo que a sociedade tem para oferecer que é artístico, né, que dentro do hospital não é oferecido porque é uma área clínica, né, feita por profissionais da saúde. Então, eu sempre falo que a gente faz a quebra da rotina hospitalar através da música. E nesse encontro, a gente encontra potência. Por quê? Essa potência a gente sempre utiliza muito, como eu estou falando infinitas vezes, vou falar novamente, a arte. Então, vou falar de alguns encontros que eu tive dentro, enquanto o meu clown, Willy Gênio Papo, dentro do hospital, tá bom? Então, vou falar primeiro o relato, vou citar um nome meramente ilustrativo, só porque a gente acompanha a ideia, tá bom? Tive uma visita hospitalar dentro do hospital ICAM, Instituto da Criança do Amazonas, o nome era do André, e tinha 13 anos, e ele estava com um quadro, né, de infecção urinária, né, e verificando se ia para cirurgia ou não, né. E o outro quadro também pertinente a ele era sinais de depressão, né, porque o papel também do nosso é saber qual é o quadro do paciente no contexto geral. Como a gente tem essa linha também da psicologia, pelo fato de eu ser o profissional, eu sempre também busco trazer isso, né. Então, eu pedi permissão para dar a entrada no hospital, né, dentro do leito dele,
do rapazinho e pedir que se ele pudesse dialogar com a gente, né? Primeiramente, a gente sempre começa com uma música, e essa música tem que haver, pelo menos, o contexto com ele, né? Então, a gente percebia que, por mais que a idade que eu falei anteriormente, mas como ele tinha um irmão mais novo, a gente trouxe Mundo Bita para ele, né? Ele gostou, compartilhou, dançou, né? Na medida da possibilidade dele, com a pontinha da mão e a pontinha do pé, né? Porque ele estava debilitado. E a outra potência que a gente trouxe foi ilustrações, né? A gente trouxe um papel em branco e a gente fez uma história cantada, né? E qual era a proposta da história cantada? A história cantada era entregar um papel em branco e ele contasse uma história e aí a gente pudesse cantar junto com ele, né? Então a gente foi para todos os leitos, a gente deu tempo para ele pintar, desenhar e a gente retornou, né? E nesse retorno a gente criou uma cançãozinha, né, em que ele fez uma belíssima música, né, a gente tentou improvisar lá, e a palhaçaria tentativa e erro, então ele gostou muito, porque, pô, vocês erraram muito, mas eu adorei que vocês estão tentando, né. E a felicidade dele impactou a mãe, né, a gente percebeu que a mãe começou a chorar, e a gente perguntou, mãe, por que a senhora está chorando? Ou não, porque meu filho, desde que está aqui, ele nunca deu um sorriso assim. E ele tem ansiedade, né? Normalmente ele raramente tem, perdão, ansiedade e depressão. Agora eu lembrei o quadro completo, tá? Perdão. E o quadro dele nunca foi assim. Ele está tão feliz aqui mesmo nessas condições, né? E a gente fechou, né? A gente abraçou ele, pediu que ia dar tudo certo, era uma cirurgia até então invasiva de fato, mas que não poderia ocasionar problemas piores, futuros. Então, a gente vê aí, né, dentro da saúde, no próprio hospital, a gente vê a potência da arte, né, como proposta. E eu acho muito interessante, não só na área de clínico como psicólogo, mas como palhaço, mas como artista, quando você oferece canais, né? E isso é um jargão meu, tá, gente? Canais expressivos é quando você oferece as paletas de possibilidades artísticas para esse outro se expressar, né? Paletas essas que pode ser dança, teatro, música, pintura, poema, poesia, né? E a gente tem infinitas, desde que esse outro ele se sinta feliz naquele local para se expressar, né? Então a gente vê com muita potência, e a gente não fez só isso, a gente também já fez em outros locais, né? Como para idosos, né? Idosos que gostam de músicas, né? E aí eu vou retornar a um outro local clínico, né? Da música. Atualmente estou estagiando na Casa Gênio enquanto musicoterapeuta, e a gente percebe que a gente tem uma paciente que tem muita afinidade musical. Ela tocou piano, né? Ela foi despotencializada pelo esposo, pela fala dela, né? Porque quando casou-se não pôde mais trocar esse instrumento, né? Mas ela gosta da música, nem que seja ouvida, né? E nesse encontro de potência, né, de musicoterápico, a gente sempre investiga a identidade sonora do paciente, do cliente. E a gente, baseado na idade dela, a gente escolheu uma música, né? Eu fui beber uma água e eu fiquei pensando no caso dela, eu fiquei assim, nossa, eu acho que ela deve gostar de Dalva de Oliveira. Não sei se alguém conhece aqui, né? Risque meu nome do seu caderno. Clássica das clássicas. Ela tem 69 anos. E quando eu trouxe, foi uma experiência magnífica que também me afetou, assim, né? Eu me senti muito feliz naquele lugar de encontro com ela, que foi um olhar muito afetivo, e desde aí a gente tem encontros magníficos. Eu perguntei, né? Terminei de tomar água, fui lá com ela e perguntei assim, você gosta de Dalva de Oliveira? Aí ela regalou os olhos, eu amo Dalva de Oliveira. Você gosta de Risque meu nome no seu caderno? Ela disse, não só gosto de Risque meu nome no seu caderno, como eu fiz uma música como resposta, né? E aí a gente tem a canção dela,
né? Então, antes mesmo de eu propor qualquer coisa, ela já tinha algo pronto, né? Então, uma outra potência, um canal de expressão que eu encontro enorme, né? Nela é esse, e ela tem a versão dela, né? Que ela canta e é muito lindo, né? Eu acho que quando a gente terminar, eu ver se eu consigo exibir, né? Que ela até falou, olha, é possível exibir? Ela disse, não, você tem a minha autorização, né? Para fazer essa exibição, né? E, né? Falei de 2 casos e na área clínica também, né? Eu trabalho com adolescentes num dia numa escola, né? E a gente percebe não só o adolescente, mas a criança, ela tem um local expressivo muito possível, né? Pelos inúmeros fatores sociais que a gente fala, né? Que o lúdico é uma potência de que a criança aprenda o que é o português, a matemática e todas as outras ciências, né? E o adolescente também, porque é um local expressivo para ele, né? Não é à toa que, historicamente, né, ou percebidamente, né, você percebe que o adolescente ou o jovem, né, adulto, ele tem maior vivência musical. Depois que envelhece, vai perdendo esse estímulo. Claro que toda regra há a sua exceção, né? Para quando você já tem esse canal possível, né? Ele é mais latente, você já vai para a arte, você não consegue se desligar, né? Porque é a tua potência ali enquanto ser humano. Você se expressa ali, mas o mundo adulto, né, de outras áreas, de outras profissões que não é a arte, a gente percebe que se perde, né? E a gente vê muito nisso. E na área do adolescente, eu tenho 3 casos, né? É os casos que eu mais me preocupo, de autolesão, né? O famoso cutting, que o pessoal fala, né? Que é o corte no pulso. Eu tenho 3 pacientes com isso. E os 3 pacientes me deram potências magníficas artísticas, né? Uma delas, né? Ela tem uma média de 15 anos, né? E ela estava muito desconfortável de estar num ambiente clínico. Ela não queria estar ali. A gente percebia pela tremedeira, né? E eu sempre falo que, tanto na clínica, enquanto ser humano, a gente tem uma intuição. Não é uma intuição para além de uma fé, é uma intuição humana, do contato, sabe? Olha no olho, eu sinto isso. E do nada, né, eu vendo assim pelo perfil, ela conversando um pouco, se tremendo, falando que do possível quadro dela, e me deu vontade de perguntar, né? Eu falei, tu gosta de BTS, né? Aí ela deu aquele sorriso de testa a testa, né? Ela falou, eu amo BTS. Eu não contei conversa, eu peguei o celular, né? Eu estava na área clínica, não estava de psicólogo, não como musicoterapeuta. Puxei o celular, eu falei, ó, fica à vontade. Eu até brinquei, assim, fica à vontade que meu dizer pago não vai ter comercial. Me diz a música que tu gosta. E ela me apresentou 3 músicas, e a gente percebeu que durante as 3 músicas o corpo dela falava, ela queria dançar, né? Então eu pedi permissão para ela e disse assim, fulana, se tu quer dançar, fica à vontade. Ela, mas eu tô com vergonha, tu quer que eu dance contigo? A gente dança junto, não tem problema, né? E a gente começou a dançar, e nisso a gente já viu uma outra potência, né? Porque a gente estava dançando e eu estava dialogando com o que ela estava passando dos cotidianos dela, ou seja, se fosse no clínico tradicional, que eu costumo dizer, eu ia perder essa potência desse ser humano, né? Porque eu posso dizer ali, olha, pratica mais dança, ouve mais. Tu quer trazer na próxima sessão uma coreografia para a gente dançar, né? Porque ela vai se imergir naquele lugar, né? É o local que o corpo dela expressa, né? Já um outro caso do rapaz também, os 3 são nos mesmos casos de autolesão e de pensamentos suicidas. Depois eu vou explicar mesmo na área clínica, né, que é um pouquinho mais mamaçante. A gente viu potência numa conversa muito aleatória. Que ele falou assim, olha, eu tô passando por isso, eu já me cortei, eu já pensei, eu gosto de ficar sozinho, né, e eu com aquela preocupação e super atento, né, e eu tô aprendendo violão. Aí estalo, né? Mas por que tu tá aprendendo violão? Qual é o motivo de tu tá aprendendo violão? Ele falou, não, eu dou vontade, não sei, meu pai comprou até um violão para mim, né?
E nesse dia, por coincidência, meu violão estava na outra sala, né? E aí eu pedi para sair da sala e trouxe, né? Eu falei, tem um violão, quer tocar? A parte ruim disso é que ele era canhoto, então não dava para tocar, né? Mas eu pedi na próxima sessão que ele trouxesse o dele para a gente ter potência. E a partir daí, quando ele topou, né? Ele está aprendendo a tocar o instrumento, ele escrever uma música em cima de uma canção, ou seja, uma paródia, falando sobre o sentimento dele de querer tirar a própria vida, né? Então a gente encontrou um outro canal, né, de potência, principalmente, para ele se expressar, né, desses dois. E o outro caso, não menos importante pelo fato de ser o último, é do poema, né? Ela falando do cotidiano dela, e ela já começou dizendo que tinha um poema, né, falando sobre a vida dela, como ela pensava em tirar a própria vida, e eu pedi para que ela trouxesse. Essa já está bem mais encaminhada, né? Esses dois casos estão na terceira sessão. Aí ela já está na nona ou décima sessão. E os poemas dela realmente, né, são muito pesados, né, são muito intensos. Eu sempre pergunto o que ela sentiu no momento que ela escreveu, né? Então, assim, eu vejo um canal de potência ali, né? A gente está indo para a décima sessão e agora ela começa a falar de outros locais, de outros olhares, mas sempre em cima dessas escritas dela, né? Então, eu vejo a arte, né, resumidamente, que eu quero dizer aqui, que é uma coisa que se perdeu para muitos jovens e para muitos adultos, podendo ser um canal de potência para que eles não se percam nesse lugar de depressão, para que eles não se percam até mesmo para tirar a própria vida, né? É uma maneira de se prevenir até mesmo ao suicídio. E, novamente, toda regra tem sua exceção. Claro que na área clínica, musicoterápica ou artística, a gente vai ficar no clássico mesmo. Eu tenho casos que eu atendo adolescentes que tem o pensamento suicida, né? Não cometeu a autolesão, mas que eu faço a clínica normal, atendimento olho no olho, ele não tem afinidade, eu não faço convite porque ele não tem, né? Ele não me mostra a potência ali, né? Ele não tem afinidade ali, então não adianta eu oferecer um produto para ele que vai gerar também estranheza e um desgaste, né, mental e físico, porque não é um local dele, né? Então, toda vez que eu encontro potência, é porque na própria palavra, no próprio corpo da pessoa, ela já descreve que quer aquilo e que quer ali encontrar essa potencialidade. E desculpa por ser muito repetitivo nas palavras, é porque eu vejo essa riqueza e repito várias vezes, tá bom? E aí eu vou de novo voltando ao slide, antes de terminar e também dar a pausa para uma fala. Só um instante. Fique à vontade. Hoje mesmo eu estava numa aula de uma professora Luciana Lira, lá da UERJ, e ela falou, gente, eu me repito muito, mas quando eu estou me repetindo muito, é porque eu estou trazendo a coisa de um novo jeito. Então vamos trazer a coisa do novo jeito, não se preocupa com isso. Tá bom, então, muito obrigado. Só apresentar aqui. Então, bora lá. O setembro é um mês mundial da prevenção do suicídio, né? Também chamado como Setembro Amarelo. O assunto que já foi muito tabu, muito maior, perdão, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais, oferta de busca por ajuda, justamente pelos preconceitos e falta de informação, né? Na área da psicologia, a gente vê essa falta de informação pelo medo, né? Existe, de fato, né, a complexidade que ela se encontra nesse local, né? Que fiquem muito atentos no que eu vou falar. Não é complexo porque é difícil, é complexo porque ele vai para outros olhares, vai para outros campos que determinaram que a pessoa tirasse a sua própria vida. De novo, ela foi para um local de complexidade porque existem inúmeros fatores que levaram a pessoa a tomar este ato. Não é porque é difícil, é porque é complexo neste lugar, né? Então, assim, se você começar a pensar como que ele fez, né, você vai ver inúmeros fatores e que em algum momento você vai se perder. Por isso que é complexo, né?
A complexidade, ela se encontra no próprio ser humano, né? Todo mundo tem a sua historicidade, todo mundo tem a sua individualidade, ninguém é maior ou menor, né? Ou despotente ou mais potente, né? Então, dito isto, a gente encontra a complexidade aí. Voltando ao slide. Os dados da Organização Mundial da Saúde revelam ainda que a maior causa da morte é entre jovens de 15 e 29 anos. O número representa cerca de uma morte a cada 45 minutos e a maior taxa de vítimas é representada por homens jovens e indígenas. Inclusive, São Gabriel da Cachoeira é um dos maiores registros de casos de suicídio, né, aqui na nossa vizinhança amazônica. Entender o suicídio é uma questão complexa, já que ele envolve fatores de ordem genética, psicológica, sociológica e biológica, seja por momentos de crise, brigas em relacionamentos, impulsos, falta de oportunidade ou desilusão pela vida. É comum também que os casos estejam relacionados a transtornos mentais como depressão, ansiedade e ao uso de drogas. E aí a gente vai a algum das sintomáticas, né? Podendo ela ser muito comum no cotidiano, quando a gente ouve falar, ou também um certo estranhamento por nunca ter comparado a isto próximo à depressão, ansiedade ou até mesmo tentativas de suicídio, né? Estresse social, traumas como abusos sexuais, inclusive esse é um dos relatos mais potentes para mulheres, devido à nossa sociedade, onde a mulher se encontra com menos potência, então há muitos relatos de mulheres que tentam, né, fazem a tentativa de suicídio porque tem traumas relacionados ao abuso sexual. Depressão, né, baixa autoestima, né, e aí eu quero pontuar uma coisa bastante importante, né, a gente está atravessando um local muito delicado dessa autoimagem na sociedade, sobre os nossos corpos, né. Antigamente existia um local, ainda existe, mas antigamente era maior, né, e muito mais prejudicador esse local de imagem onde você não era um corpo padrão como a sociedade ditava, ou seja, corpos magros, né, corpos brancos, né, e a gente sabe que somos uma diversidade e que somos corpos lindos, bonitos, sim, sendo gordos, magros, brancos, pretas, né, ou independente de qualquer outro local, mas somos corpos, né, que devemos ter um respeito absoluto. Voltando para o slide. Baixa autoestima, e aí volta novamente porque afeta, né, como ele é cobrado pela sociedade, ele nunca está, ou ela nunca está bem com o seu próprio corpo. Sofrimento em relação à orientação sexual, né, os tabus, né, você não pode ser isso ou isso, até um nosso amigo falou sobre religião aqui, né, um local que é repressor, em alguns casos, não em todas as religiões e não em todos os credos religiosos, vale ressaltar, que existe esse local que o sofrimento da relação da orientação sexual é mediada, né, controlada pela religião ou pela sociedade. Dificuldade de enfrentar os problemas, doenças e dores crônicas, acontecimentos autodestrutivos como guerras, grandes conflitos e o bullying, né. E aí, né, voltando ao que a gente falou, e a arte? O que a arte faz, né? Eu vejo vários encontros da arte quando eu vejo como potência. Primeiro, né, neurologicamente falando, né, quando alguém quer algo mais científico, como vou colocar aqui a musicoterapia, ela faz a liberação da endorfina e da dopamina, que é praticamente os hormônios da felicidade. Então aí você já é um resultante, né? Mas a arte também encontra isso, porque quando você está fazendo algo produtivo e está indo para um local criativo, você também libera esses neurotransmissores, que são locais de felicidade. Por isso que muitos artistas, quando estão fazendo a arte, eles entram no momento que a gente chama de êxtase total, né? O corpo ele fica excitado, né? Porque você está encontrando potência e o teu corpo ele fala, né? Ele sente o que está fazendo.
né? Não só isso, quando a arte ela é feita em grupo, ela socializa, ela é facilitadora de encontros magníficos, extraordinários. Não é à toa que se você tiver uma singularidade artística com o outro, né, ou você pinta ou você toca, você encontra no local da fala do outro, né, um local de encontro carinhoso, né, possamos dizer assim, um encontro de olhares potenciosos, né, de potências. Então, toda vez o assunto, inclusive ele vai se imbricando, né? Eu sempre brinco quando a gente encontra alguém que tem as nossas coisas em comum, principalmente artisticamente, a gente quer virar melhor amigo, né? Principalmente para música, você gosta daquela banda tal, aí começa, mas eu gosto daquela banda, eu também gosto, né? Assim também nas outras artes a gente encontra, como a dança, né? Estilos de danças, né? Então a gente encontra locais sociais de potência, né? Então você até mesmo fica mais à vontade para falar sobre qualquer outro tema que não seja arte, mas naquele local social, porque a arte te potencializou isso, né? E também a arte, ela é um local que pode te dar novos olhares e novas possibilidades, né? E que eu acho interessantíssimo, inclusive a minha abordagem é muito vizinha aqui, né, desse local que fala de possibilidades, que é a fenomenologia essencial, né? E por isso que eu encontro muito na arte essa potência. Inclusive estava até lendo um texto anterior sobre criação de cartazes para adolescentes em processo de conflito familiar, depressão e ansiedade. Eu achei o texto magnífico, de uma potência incrível, né? E histórias, contos e fábulas também para o encontro clínico psicoterápico, né? E tudo isso vem de uma origem, que é a arte, né? Então, eu vejo esse local de arte onde se perdeu muita coisa, né? E desde os nossos anteriores, enquanto a gente fazia lá da Era das Cavernas, que a gente já fazia desenhos, né? E também, historicamente, cronologicamente, quando a gente quer falar de algo da história, a gente fala, mas foi a época que renascentista, porque foi, né? Envolve a arte, né? Então, tudo isso tem uma influência muito forte. Eu vejo que a sociedade, hoje, de algum ponto, ela meio que ela se desencontrou. Não vou dizer nem que ela cortou, desvinculou. Ela foi para um outro canal, né? Ele foi para um outro local que percebeu que ali não era potência, mas que o contato humano, a arte, é potência maior, magnífica, porque às vezes a fala por si só, falada, ela não é o suficiente. Ela tem que ser expressada pela arte, né? E desde já eu finalizo a minha fala e deixo as perguntas em aberto. Se alguém quiser, fica à vontade. Muito obrigada, Kennedy. Eu gostaria de fazer aqui, eu tenho 2 perguntas, mas a qualquer momento, quem mais tiver perguntas, é só escrever no chat, ou mesmo abrir o microfone, a câmera, ou só o microfone, fiquem à vontade, tá? Então, muito obrigada, Kennedy, novamente, pela sua disposição. É muito importante que a gente abra esses espaços de diálogo, assim, com as outras áreas, né, entre as faculdades, né, a Faculdade de Psicologia, a Faculdade de Artes. Eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo. E eu acho que eu gostaria de perguntar justamente sobre essa interdisciplinaridade, né? Porque queria te perguntar justamente sobre esses processos de formação. Para quem está ou numa área tipo mais clínica, que vem lá da psicologia, ou para quem está numa licenciatura em música ou numa licenciatura em artes, aqui como é o nosso caso, e quer se especializar em musicoterapia ou em arte-terapia, quais seriam os primeiros passos para essa pessoa? Quais seriam os conselhos que você daria para essa pessoa para ela começar? Por onde começar, né? Porque aqui no Norte pouco se tem falado sobre isso, né? Pouquíssimos temas de formação sobre isso. Então, por onde começar? Por onde você indicaria? Então, existe uma faculdade daqui particular que oferece curso de musicoterapia. Depois eu passo para vocês qual é o local, aonde eu estou fazendo, inclusive, a formação. E com relação à música, hoje a formação de musicoterapeuta
tem uma organização, um conselho propriamente dito, em que você tem que, para ser, né, fazer musicoterapia, tem que ser musicoterapeuta, né, por assim dizer. Então, os primeiros locais que eu indico é uma faculdade que tem em Manaus, particular, ela tem um título ainda então, né, existe uma lei que eles querem configurar como graduação, mas tem título de pós ainda, então são 2 anos de curso, né, em que você vai aprendendo o que é, né, a musicoterapia, né, que muito é visto, claro que aqui não deve ocorrer, né, pela ciência que vocês já estão fazendo, mas a musicoterapia não é a que gera relaxamento, né, que é muito dito lá fora, né, pelo saber da sociedade, mas ela vai proporcionar uma intervenção para uma possibilidade de saúde, uma intervenção para uma possibilidade de socialidade, né? Então, eu vou colocar o meu caso, eu trabalho com idosos, então o caso que eu cuido lá são pessoas que têm demência leve, Alzheimer, depressão e ansiedade, né? Então, nosso ponto principal é restabelecer a música e a memória afetiva deles, porque o Alzheimer, a última memória que se perde é a memória musical, né? Então, toda vez que a gente vai investigar a vida da pessoa, né, através de um diálogo, a gente vai investigando quem é ela na música, né? Então, toda vez que a gente investiga, a gente toca essa música, a gente vê nitidamente, corporealmente, que a música ela atua num outro local em que a clínica psicológica não vai estar lá, né? Porque na fala a gente não ia descobrir, mas na musicoterapia a gente vai descobrir, né? E isso vai trabalhar a memória dela para se manter como está. Porque um ponto também principal, né, ressaltar para dar o exemplo do Alzheimer, a gente não consegue reverter, mas a gente consegue manter a memória, deixar a memória como está, ou seja, não piorar a situação clínica dela, né? Com relação à arte, no sentido arte-terapia, confesso que eu não sei, mas eu posso buscar informações. Eu acredito que não tenha na cidade de Manaus, mas musicoterapia tem numa faculdade particular, a título de pós-graduação, né, e é oferecido num curso de 2 anos, né, e é magnífico, porque você encontra, e é um mercado muito novo, tá, gente? Eu sou da segunda turma, para quem tem esse local de saber que a música é um canal potente para a saúde mental, num contexto geral, Alzheimer, ansiedade, depressão, demência menor ou maior, é um mercado vasto, né? Inclusive, aonde eu estagio, o convite já foi aberto para profissional, e aonde também eu estou atuando na área clínica, né, como psicólogo, também já veio o convite não para ser o psicólogo fixo, mas ser como musicoterapeuta físico, porque eles também trabalham com a área da saúde mental. Então, essas são as informações. E as riquezas, eu só posso dizer, vivam esse momento, porque é um movimento grandioso, né? Obrigada, Kenny. Por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma pergunta no chat, mas apenas vários parabéns e felicidades. Opa, a Ellen levantou aqui a mão. Ellen, pode falar. Eu achei legal a palavra que ele usou, que foi potência, né? E eu lembrei de uma frase: motivos para viver, motivos para permanecer vivo, né? Que no caso, quando você tem vontade de fazer alguma coisa, você começa a pesquisar ou tentar fazer isso, você se interessa, no caso, né? E é exatamente isso, viver cada dia se interessando mais pelaquilo que você gosta. E vão ter dias que não vão ser dessa forma, vão ter dias que simplesmente eu não estou com vontade e não vou fazer, né? Mas quando você tem alguém para te ajudar e te auxiliar e fala, não, vamos tentar ver por outro ângulo, vamos fazer, né? Eu te dou a mão para que você consiga fazer. Então, é exatamente isso, ver essas potencialidades e tentar mediar, no caso, ajudar, né? E, enfim, é isso. Obrigada, Ellen. Se quiser comentar alguma coisa, Kennedy, não vou aqui para a próxima pergunta. Tá, existe uma pessoa que ia entrar também para relatar um pouco, é o Hamilton Azevedo, eu não sei quem está cuidando da sala, só para permitir ele, tá bom? Eu acho que é com Rosiel. Rosiel, você está por aí?
Ele pode solicitar de novo? Avisei. A gente espera ele entrar, então? Ou Pode dar continuidade. tudo bem, então. Ainda pensando sobre essa questão dos processos de formação, né? Para quem tem interesse, eu acredito que se muitos estão aqui, eu acho que essas pessoas têm interesse nessa área, né? Que está crescente, como você falou. Teria alguma bibliografia inicial, assim, que você acha, se você tem interesse na musicoterapia ou na arte-terapia como um todo, eu acho que você deveria ler isso aqui. Você indicaria algo para gente nesse sentido, Kenny? Ou algum autor? O que você quiser falar. Olha, eu tenho, inclusive, um primo de nome, que é musicoterapia, o nome dele é Kennedy Bruxa. Deixa eu colocar aqui. Não sei se todo mundo está conseguindo visualizar, é um dos primeiros, né, que eu falo de musicoterapia, né? Então é uma leitura muito rica, né? E é bem geralzão, né? Se você, como pessoa, tem uma afinidade ou ainda não tem, mas está interessado na musicoterapia, então Kennedy Bruxa é uma possibilidade para você fazer uma leitura bem geral, né? Inclusive, eu acredito que ele apresenta a história, né, da musicoterapia num contexto geral. Então, é um bom start daí. Inclusive, foi uma das primeiras leituras, que foi em 2014, que eu li Kennedy Bruxa, né, e desde aí também não parei mais de ler. Então, essa é a minha indicação quanto leitura. Obrigada. Bem, eu fiquei pensando aqui sobre algumas coisas que você colocou, e aí me veio muita curiosidade de saber como é que você tateia, quando é que é a hora da clínica clássica e quando é que é a hora da clínica que ela é mais a clínica de potência, né, como você chama, essa potência da arte como A psicologia, ela tem um diálogo, né, que é o diálogo do encontro com o outro, olho no olho, né, fala na fala, corpo no corpo. E através da investigação mesmo da própria fala desse outro, eu descubro o canal de potência. Então, eu até brinco, eu tenho 2 estagiárias na área clínica, ela fala, Kennedy, quando tu tá conversando com alguém, tu já arregala o olho, né? É porque eu arregalo o olho para observar as pessoas no detalhe. Eu quero saber o que é a riqueza dela. Então, eu já venho com aquela anteninha ali, ó. Olha, como é adolescente, pode ter potência aqui, né? Então, em algum diálogo eu encontro, né? Vou pegar diálogos que eu tive de uma outra moça, né? Ela disse assim, eu tô passando... Lembrei do relato dela, tudo de agora. Ela falou, Kennedy, eu tô passando por um término de namoro, né? Eu tentei todas as possibilidades para ele, mas ele terminou comigo, né? Eu não me sinto bem, inclusive, ultimamente eu ando me alimentando mal, me perdi 5 quilos, né? Tô com um problema gastrointestinal severo, né? E tô indo para o médico, né? Mas eu tô achando que é algo na minha cabeça, porque para mim a relação não acabou, ele não liga para mim, a gente passa, ele parece que ele é um desconhecido, e eu deixo tudo no meu diário, né? Então, quando ela falou a palavra diário, opa, tem escrita, né? E eu já interrompo, né? Como também a minha clínica não é tradicional de falar no final feedback, né? Eu já, na hora mesmo, quero perguntar, falar alguma coisa sobre, eu falo, tá, mas me conta o que tem nesse teu diário, né? Porque se ela já tem um diário, ela já tem um pedaço dela ali e tem alguma riqueza. Porque para você fazer uma escrita é necessário um local reflexivo, né? Então, ela tem um diário. Então, toda vez que eu encontro essa potência, nesse encontro, né, investigativo, o dia perguntando como é que foi, o que passa, alguém te perguntou como é que foi seu dia, como é que tu lida com todas essas frustrações, e em algum momento, principalmente na área da adolescente, tá, gente? Eu encontro essa potência. Mas, todavia, entretanto, às vezes eu não encontro e eu fico na clínica tradicional, que também é um canal potente, né? O canal da fala, mas como eu digo, né? É uma opinião muito própria minha. Às vezes a fala não expressa tudo que a gente sente, porque o corpo fala, as mãos falam, elas desenham,
elas tocam, elas escrevem, né? Então, tudo isso a gente encontra dentro da área clínica. Obrigada, Kennedy. Bem, eu fiquei curiosa também, eu acredito que muitos aqui da sala também com uma coisa, que é que a gente gostaria de saber mais sobre o seu palhaço, né? Como é que foi o processo de criação desse palhaço? Porque dentro do teatro, né, a gente sabe que, para quem não souber também, o palhaço, ele é uma das formas assim mais difíceis de se atingir, né? Para você chegar no palhaço é muito difícil, são exercícios dos mais desafiadores possíveis. Então, como é que foi para você, Kennedy, para chegar, tipo, eu preciso trabalhar com clown, ou você pode comentar mais sobre isso? Posso, sim. Vou te dizer como foi que aconteceu esse processo. Vamos lá. Quando eu topei entrar na palhaçaria, eu não sabia que era tudo isso, né? Mas existe, eu sempre vi, né? E isso com muita terapia, né? A terapia também me ajudou. Que existe o Kennedy social, que fala todo rebuscadinho, todo bonitinho, piripó, e tem um Kennedy do avesso, né? Que é aquele que se expressa, que fala as coisas que vem na telha, que sente corporealmente. Inclusive, o meu palhaço é muito dançante, né? Ele é do quadradinho de 8 para baixo, tá? E eu tive a dificuldade de aí dar esse problema, né, de quem é o Kennedy e de quem que é o palhaço, né? Então ele é a versão de mim. Então o Kennedy que você encontra aqui, todo psicólogo, todo falando rebuscado, não é um palhaço, ele é a minha versão e ele é tudo que eu tenho medo de ser, que eu tenho medo de errar, que eu tenho medo de falar. Então é como se eu tivesse meu filtro e falar, opa, o Willy Gene Papo chegou, eu tiro o filtro, né? Inclusive a minha potência clownesca tá em trabalhar com pessoas adultas e idosas, porque o meu palhaço ele é desbocado e o idoso é o local que eles amam, né? Falam, né, na cara e pronto, acabou-se. O Willy Gene Papo também ele é o encontro dali, né? Mas logo nos primeiros 2 anos foram muito difíceis para mim, né, de entrar nesse local, né? Existia muita resistência do meu corpo, né? A resistência tanto do meu falar, porque o Willy tem uma fala própria, o Willy tem um andar próprio, ele tem um corpo próprio, então assim, para entrar nesse que era o mais difícil, mas quando eu entrava o negócio fluía bem legal. Então, assim, durante 2 anos foi muito nesse processo. Então, eu meio que escrevi umas cartinhas para mim mesmo, como eu me identificava como Kennedy, né? O Kennedy é isso, por isso que eu explico bem como eu sou, né, no cotidiano, e quem é o Kennedy da oposição, né? Então, o Willy Gene Papo é totalmente oposto a mim, mas que também é tudo exagerado a mim, né? Existem esses 2 pontos, né? Então, se eu falo muito polido, quero falar essa polidez só, porque eu gosto de falar porque a sociedade gosta, mas aí o Willy Gene Papo ele não gosta, ele gosta de falar outras coisas, de falar de outras besteiras, de coisas aleatórias, né? Como é que você escolheu o nome do seu palhaço? Então, gente, um outro local também, um canal de aversão. O Willy vem do Free Willy, por causa do meu corpo, né? Eu sempre falo que eu nunca tive problema com o meu corpo, né? A forma que eu enfrentei a vida com o meu corpo, por ser acima do peso, foi muito tranquila, mas tranquila no sentido assim, alguém tirava brincadeira, eu já queria ir lá pra porrada, né? Então, assim, com o tempo eu adquiri esse olhar, né? Mas com o tempo também aprendi a respeitar, né? Aprendi a respeitar, desculpa, estou recebendo uma mensagem de WhatsApp agora. Aprendi a respeitar esse local do meu corpo, então eu queria alguma coisa que simbolizasse ele, porque para mim tá tudo bem, era só uma questão de saúde mesmo, e para mim, com esse corpo que eu estou, tá tudo certo. Então, a primeira palavra é o Willy, né? E Gênio Papo, né? É uma tirada, uma sacada com uma fruta que fica muito próximo a gente, que é o Gênio Papo, né? Então, é tipo assim, o meu palhaço, ele é genioso, né? Mas é tudo migué, então eu invento umas histórias assim, bem da carochinha,
faço umas ciências bem nada a ver, né? Então, é tudo migué. Então, o meu palhaço tem isso. E quando ele é investido, subvertido, né? Contradito também, ele é desafiado e eu entro no meu modo palavrão, né? Eu falei, não, tu tá errado, e etc, né? Inclusive, até abre umas aspas, tá, gente? Eu vou ter uma apresentação, eu vou deixar para a professora Luciane, né? Uma apresentação à noite, num Clown Night, se vocês querem saber um pouquinho sobre o Origem de Papo. Aquele, né, fazendo um comercial bem aleatório, fiquem à vontade para ver lá que ele vai estar lá, né? E é isso, né? Assim, falando, ele é isso. Sendo, ele é uma outra coisa. Como é que a gente faz para assistir, então, Kenny? Vai ser um local... Deixa eu só verificar aqui o stand. Vai ser no bairro da Cidade Nova, a um valor bem simbólico de R$10. Vai ter umas disponíveis lá, né? E é uma apresentação bem improvisada, né? Porque o meu palhaço, o Origem de Papo, ele não cria roteiro. Ele é feito do contato, né? Então, eu não tenho nada pronto na cabeça. Eu tenho coisas aleatórias que eu levo, né? Hoje o Origem de Papo vai levar o violão, né? E eu deixo a coisa acontecer, né? O pessoal até fica bolado comigo, quem tu não cria roteiro? Eu falei, não, vamos ver o que acontece, né? Até então, nesses 8 anos, deu tudo certo. Inclusive, apresentei para um palco que foi, assim, o auge, né? Depois eu me notei, fiquei me tremendo de medo depois, tá? Para 300 profissionais da saúde lá no Delfina e eu não tinha nada pronto, né? Aconteceu lá, né? O fenômeno, né? Então, assim, vai ser. Eu mando o folder para ela, para ela repassar para vocês, porque eu não lembro mesmo de cabeça. Eu sei que é na Cidade Nova e o valor é de R$10. Obrigada, então, Kenny. Eu gostaria de saber se alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário, antes da gente encerrar. Eu terei que entender esse silêncio como não. Se é assim, eu também vou apresentar para fazer propaganda aqui, tá? Porque na quinta-feira, aqui dentro da programação do Setembro Amarelo, eu vou estar com uma performance minha, chamada Dara Beijo. E dentro das redes sociais da Faculdade de Artes, vocês podem se inscrever. Tem lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, de Bruna Mazotti também, o link para a inscrição dessa performance online. Kennedy, eu gostaria muito de te agradecer aqui pela nossa fala, foi muito, muito produtivo para mim. E que essa integração entre Faculdade de Artes e Psicologia continue acontecendo, né? E é isso. Muito obrigada aos professores, ao evento, todo mundo que está aqui nessa partilha. Muito afetivo. Muito obrigado, tá, gente, pela oportunidade. Qualquer coisa eu fico à disposição, tá? Obrigado, professora Bruna. Obrigado, Kennedy, por compartilhar aí a sua experiência. Então, a gente vai chegando ao fim, né, desse primeiro dia da programação do Setembro Amarelo. Agradecer mais uma vez a presença de todos, parabenizar a direção por essa proposta aí de colocar esse tema, né, trazer esse tema para discussão, e também de toda a nossa comunidade que se envolveu e engajou aí nessa participação. Eu vou compartilhar aqui a programação de amanhã, já adiantando o que vai acontecer no segundo dia. Apareceu para todo mundo? Está aparecendo, né? Então, amanhã, 21 de setembro, a programação começa às 14 horas com um bate-papo com a psicóloga Amanda Tundes, ela é servidora da UFAM, vai falar sobre saúde mental e a importância do autocuidado, com a mediação da técnica da FARTES, Francine Rebelo. E logo em seguida, às 15, a Francine também fala sobre comunicação assertiva no dia a dia, com mediação da professora Edna Soares. Então, fica aí o convite a todos
para comparecerem amanhã novamente, ajudar na divulgação e para que esse assunto e essa discussão chegue a mais pessoas. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada, gente. Obrigada, Kennedy, Boa Bruna, tarde. Tchau. pela participação, pelo diálogo de vocês. Pode finalizar a gravação, Rosel, tá bom?